Vamos lá, gente. Vamos de ressaca aqui do 4-1 para fazer o react da coletiva do nosso queridíssimo Mariano Sosso, que ele falou sobre Pedro Martins, uma das possíveis salvações para nossa dupla de volante que até agora não temos confiança, pelo menos eu não tenho confiança em nenhuma dupla de volantes até agora, qualquer combinação, tá? Fábio Matheus, Lucas André, Ítalo, Fábio Matheus, Ítalo Felipe, Fabinho Ítalo, Fabinho, Fábio Matheus, Fabinho Felipe. Cara, simplesmente não temos ainda hoje uma dupla de volante que não passe confiança e precisamos, porque sem essa dupla não teremos equilíbrio no meio campo. Mas vamos lá trazer o que disse Mariano Souza em coletiva pós-jogo, tá? Vou colocar aqui na velocidade 1.25x, que vai dar para entender tudo bem. Eu queria que você... Boa noite. Queria que você avaliasse a apresentação do Sport, mas eu queria também saber o teu sentimento em relação a esse calendário do futebol brasileiro. É o teu primeiro ano aqui no Brasil, mas você já participou de várias competições internacionais e lidou com essa questão de calendário. Hoje o Sport não teve tempo, nem o Central, de recuperar minimamente os seus jogadores fisicamente. Qual o sentimento de um técnico que vem de fora do país e tem uma imagem do bom futebol brasileiro, mas enfrenta um calendário injusto fisicamente como esse? Boa noite. Previamente a fechar minha vinculação com o Sport, eu tinha conhecimento de um calendário muito hostil, principalmente para o atleta. É complexo afiançar, consolidar um modelo de jogo, principalmente consolidar relações de interação de futebolistas, de jogadores, com tanta continuidade de jogos. Agora, eu, como treinador e nossa comissão, deve ter capacidade de adaptação. Por isso é o que põe em tarefa a diretiva, a supervisor, a gerente, no desenho de uma plantilha que possa afrontar essa exigência que você fala. Eu não vou dividir se sou crítico ou não. Eu sim acho que somente a treinador a mudar. Há uma obrigação de mudanças por a proximidade de jogos, mas nós temos que dar respostas frente principalmente ao contexto composto por nossa diretiva, mas nossa torcida, mas são argumentos que eu acho interessante que vocês também possam pensar na melhora do futebol brasileiro. Agora, eu estou para poder desenvolver com capacidade. Minha tarefa é ser de uma equipe como hoje, capaz de poder mudar a tristeza de la derrota de um clássico e convertir em alegria um jogo como o de hoje. Resumidamente, concordo com ele. Tem que se adaptar a todo o contexto e é isso, não tem muito que chorar não, irmão. Infelizmente essa é a realidade, o calendário é esse aí, não vai ser alterado. Inclusive a gente até pensa assim, pô, será que o estadual um dia vai acabar? Cara, eles aumentaram a importância do estadual, para que o estadual agora garanta uma vaga na próxima Copa do Brasil. Por isso que também a gente não pode se dar ao luxo de sair colocando sub-20 aí nas partidas, porque a gente tem que garantir minimamente a vaga na próxima Copa do Brasil do ano que vem, que é uma competição muito rentável financeiramente, tá? E ele falou que precisava dar resposta e ontem deu e deu muito bem. E sim, estou iludido demais, tá? Ah, você quer liderar a torcida do esporte? Não, irmão, eu já estou iludido mesmo. O que o time jogou ontem, a assimilação das ideias está sendo muito rápida pelos jogadores. Se continuar assim, ele vai ter uma longevidade muito grande aqui no esporte. E espero que sim, tá? Fiz um vídeo sobre isso hoje mais cedo. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Duas curiosidades. A primeira, como a gente não tem uma noção dos 11 titulares, que o senhor está fazendo o câmbio, né, essas mudanças, melhor dizendo, qual setor, defesa, meio ou ataque, que o senhor está mais satisfeito dentro da tua filosofia e do tempo que ainda é curto do teu trabalho? E a segunda, há oportunidade, em algum momento, o senhor já pensa em ter o Gustavo Coutinho e o Zé no ataque? Obrigado, boa noite. Eu acho que hemos trocado muitos jogadores, mas há áreas dentro do que é o esporte que estão validando continuamente rendimento de jogadores. Mas eu acho que a equipe tem que construir maior solidez defensivamente
que hoje, segunda metade, jogou com uma melhor construção de jogo, mas, por consequência, um melhor volume de situações. Foi uma equipe mais profundo, uma equipe que teve capacidade de conquistar espaços que se havia proposto. Mas eu não, genuinamente, eu divido com vocês que me assumo que estou em um processo onde vou otorgando respostas dia a dia e competição tras competição. Agora, temos que lograr melhoras que consolidem a identidade do esporte. Bom, gente, sobre isso que ele falou, eu concordo. Falta melhorar um pouco o sistema defensivo. Todo jogo a gente vem tendo falhas ali. Óbvio que a coisa vai estourar um pouquinho entre os zagueiros, porque os volantes não trazem uma grande segurança e proteção para os zagueiros e para os laterais. Detalhe, Rafael Thierry ontem um dos piores em campo, porque entregou a paçoca 2, 3 vezes, se não fosse Kaique França era o golzinho que a gente ia sofrer. Renzo, nesse momento, tá até melhor do que ele, tá? É atrativa a sua pergunta. Atrativa é isso. Eu acho que um treinador tem que ser o portador de uma capacidade de fazer conviver a los melhores jogadores, independentemente do dispositivo tático. Mas você olha que Zé e que Gustavo estão em uma competência muito pareja, mas com Bahia, esses jogadores conviveram, fizeram um bom jogo, mas será uma tarefa de treinador pensando sempre no coletivo, na produção coletiva. Se é melhor que eles se convivam, mas se convivem, se há presença de extremos, mas se a equipe vai jogar com mais jogadores por dentro que por fora, se laterais serão profundos, mas quando jogue Zé e quando jogue Coutinho juntos, é um armado complexo, pero atrativo para mim. Sobre a profundidade dos laterais, principalmente na direita, funciona muito bem, tá? Não é pouco, não, é muito bem. Pedro Lima e também o Lucas Jamon jogando demais. Profundidade tem demais. Eles estão muito disciplinados taticamente, tá? Outro ponto. Eu acho interessante um treinador, pelo que ele estava até falando aí, cada jogo a gente vai tendo uma resposta e uma avaliação de jogadores. Eu acho interessante, por exemplo, lógico, você vai ter a base de um time titular ali, 8, 9 jogadores. Mas, tipo, se num jogo o cara foi péssimo e outro entrou bem, no outro, o que entrou bem tem que ser titular. Então, fica sempre aquela disputa sadia por posição. Não existe aquele jogador por carteirada que tem que ser o titular. Então, ele mexe a todo momento. Ó, irmão, tu tá mal, é banco. Tu tá bem, continua titular. Foi mal hoje, outro foi bem. Vamos revezando. Então, assim, eu acho isso legal, porque você não tem aquela cadeira cativa no elenco. Todo mundo vai ter uma oportunidade para jogar. Todos tiveram. Então, eu acho isso muito, mas muito interessante mesmo, tá? Super elogio essa parte do trabalho de Mariano Souza. Mariano, boa noite. O senhor sempre fala sobre definir a equipe baseado no rendimento óbvio dos treinos, mas de acordo com a estratégia específica para o adversário. Mas o que o senhor já abordou, a questão do curto espaço de descanso, de recuperação dos atletas, há pouco mais de 48 horas, o Sport estava terminando um jogo muito intenso, e eu acredito, e o senhor pode nos explicar, nos detalhar, como é que aconteceu, como se deu hoje a escolha pelos titulares. Foi uma decisão ainda mais conjunta e com a presença da fisiologia, departamento médico, como é que aconteceu essa definição do time titular, e o Sport hoje chega a 18 pontos, uma liderança isolada, e dá um passo importante para conquistar uma vaga antecipada a uma semifinal do Pernambucano, que dá uma data de descanso. Num calendário tão frenético, qual a importância do Sport conquistar uma vaga direto na semifinal do estadual? Obrigado. Para a formação inicial, involucramos, participamos diversas áreas, distintas áreas que componen y que controlan el rendimiento de nuestros jugadores, de nuestros jugadores. Agora, é um armado que sempre tem como prioridade o modelo de jogo. E, principalmente, devo dividir publicamente que jogadores não tão só estão sometidos à condição atlética,
sino que existe a fatiga cognitiva do jogador. Mas depois de um jogo de tanta exigência, depois de uma derrota, depois é aí onde acho também uma tarefa de olhar qual é a melhor condição de cada jogador. Mas tenho responsabilidade que esses jogadores que eu elijo ou elegimos, escolhe. Mas tenho que... Você vê o sacrifício dele, né? Tipo, a vontade dele falar tudo certinho. Tá claro isso aí pra todo mundo. Desde a primeira coletiva pós-jogo, ele sempre é o cara que tenta falar tudo certinho pra ser o máximo transparente possível com o torcedor, né? Responder a uma estratégia operativa. E parece eu, né? Tentando falar espanhol. Horrível. Eu espanhol, né? O português dele é muito melhor do que o meu espanhol. Mas vamos lá. Que tem relação com o adversário. Hoje, momento defensivo, fase defensiva, como vamos fazer? Hoje a preparação foi teórica do jogo, mas como vamos agredir ao rival, ao adversário, como vamos lastimar, hoje foi tão solo por meio de imagem, por meio de uma explicação conceptual, teórica, mas é a dinâmica que tem este futebol, mas eu tenho que ter capacidade de adaptação. Depois valorizo a produção de resultado, mas principalmente acho minha atenção na produção de jogo. Eu acho que vamos estar mais perto de poder ganhar mais jogo. Então, hoje eu tenho como minha atenção obsessivamente em melhorar a do Sport, em que o Sport seja sempre uma equipe que possa imponer condições, independentemente de adversário e de cenário, campo de jogo. Sosso, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje, um jogador em especial se destacou, né, em detrimento aos demais, foi Alan Ruiz, que entrou no segundo tempo, deu 3 assistências, marcou um gol fora da área. E esse jogador, ele passou por um curto período, né, de recondicionamento físico, inclusive foi esse o termo que o clube usou numa nota, explicando por que ele tinha ficado ausente nas últimas partidas. Eu queria saber como é que o senhor avalia esse retorno de Alan, se foi importante, de fato, ele passar por esse período de recondicionamento físico, e como é que o senhor avalia a partida dele hoje, nessa noite? Eu acho que foi e que está sendo muito importante a tarefa de Alan en cuanto a su proceso de reacondicionamiento. Alan no inició su etapa de preparación. Tenemos jugadores muy dispares en el inicio de su preparación, mas yo soy responsable del acondicionamiento del jugador y de la estrategia, del plan que tenemos para no para todos igual. Sino que para Alan, para incorporação de Luca Lima, incorporação de Titi Ortiz, mas bom, são jogadores que iniciaram um período mais tardio, tá? Mais tarde. Celebro a prestação de hoje de Alan, a contribuição que é consequência da tarefa e do compromisso que o jogador ha assumido com nosso projeto. Sosso, aqui, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que o senhor comentasse, a gente entende que o senhor ainda está se ambientando ao... O que uma academia não faz, né? Só um pouco de condicionamento físico, o Alan Ruiz agora está mais lúcido. E outra coisa, também não só a academia, né? Ele viu a concorrência, Lucas Lima está chegando, Ortiz está chegando, Pedro Vilhena estava bem de modo geral, ele falou, eu vou ter que jogar, senão eu vou ser terceira opção no banco. E aí jogou ontem, deu já uma resposta rápida e tende a ser titular contra o 13, tá? Seguindo o que Mariano normalmente faz, né? Ele muda a cada jogo e a cada jogador que foi muito bem no jogo anterior ele repete, então eu acho que Alan Ruiz é titular contra o 13. Futebol, sobretudo também as competições daqui. Queria saber se você já... Pode falar devagar? Ah, tá, ok. Obrigado. A gente sabe que o senhor ainda está se ambientando às competições, conhecendo as competições, teve o Campeonato Pernambucano, agora o penúltimo jogo foi diante do Bahia, um jogo bem difícil, né, lá na Arena Fonte Nova. Então eu queria saber se o senhor poderia comentar, se o senhor percebeu a diferença de exigência, de nível técnico, até do poderio financeiro dos adversários da Copa do Nordeste, se o senhor percebeu essa diferença, e se o senhor pode comentar também sobre o próximo adversário da Copa do Nordeste, que é o 13, sexta-feira, aqui novamente, e essa busca pela primeira vitória na competição, no caso na Copa do Nordeste. Obrigado. É o que você fala, é uma descrição objetiva.
mas eu não tenho que reforçar isso. Você falou de elementos que não conformam a subjetividade, não sei como, mas são elementos objetivos de pressuposto, de distintos atletas, mas eu sou responsável do plano de jogo e de abreviar, de estar mais perto e ser competitivo com equipes que tenham outra, em la correlação de força distinta. Mas minha tarefa é poder competir e tentar vencer. E depois eu, a partir da manhã, começo a desenhar o plano de jogo por sexta-feira de segunda fecha, seria em quanto ao torneio pernambucano, Copa do Nordeste. Mas amanhã ou hoje, para a noite, para ser muito honesto, começo a trabalhar. Souza, boa noite. O Sport acertou com um jogador que é o Lucas Lima, um jogador que já chegou até em seleção brasileira, acredito que você conheça bem o atleta. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, como você pretende utilizá-lo no Sport. É um atleta meio-campista que vai disputar vaga aí com Pedro Vilhena, com Alan Ruiz. E eu queria também que você falasse de um volante em específico, que é o Pedro Martins. Ele estava lesionado, retornou, está treinando, mas a gente não vem vendo o Pedro nos últimos jogos, nas últimas relações. Eu queria que você explicasse se você conta com o atleta, se não conta, se ele ainda vem passando por um processo de transição depois de lesão. O torcedor está querendo saber um pouco desse atleta. Enquanto a Lucas Lima, eu acho que o Sport se jerarquiza com o arribo, a chegada de jogador, que é uma muito boa gestão de diretiva, mas Lucas tem que transitar um período de adaptação também, mas eu sou responsável disso. Agora você falou de Pedro. O Pedro retornou de um préstamo que não teve concreção, não se concretizou. Mas Pedro se reincorporou, está trabalhando hoje pela tarde, trabalhou normalmente, mas não sei se estou respondendo sua pergunta. Mas trabalhou de maneira diferencial por uma lesão. Um jogador que forma parte do Sport e que está trabalhando agora a la par do resto de jogadores. Para traduzir, tá, gente? Resumidamente, o Sport vem negociando o empréstimo de Pedro Martins, né? Com o clube do exterior. Com o avanço da negociação, Pedro chegou a viajar. Por algum motivo que ainda o repórter Jovito Amorim até estava apurando, o empréstimo não se concretizou. Ele foi reintegrado na última semana. Então, assim, Pedro Martins está voltando de um quase empréstimo para um time do exterior. E aí, até que ponto Pedro Martins não está conseguindo treinar bem, se Mariano Susso não gostou do treinador, isso aí é uma outra pergunta que a gente não vai saber responder no primeiro momento. Pedro Martins é uma das possíveis soluções para trazer um equilíbrio para a volância do Sport. E o cara não foi nem relacionado no último jogo agora, diante do Central. Então, assim, a gente fica com aquele pé atrás, né? Será que ele está treinando bem? Interrogação. Será que Mariano Susso está gostando do jogador? Interrogação. A gente não sabe ainda. Então, vamos aguardar. Possivelmente nos próximos jogos ele pode aparecer entre os relacionados. Acho que ele vai ter oportunidades como todos estão tendo, de modo geral. Até o Bagre Diego, que entra mal todos os jogos, ele está tendo oportunidades. Então, a gente espera ali que Pedro Martins tenha algumas minutagens aí nos próximos jogos, porque vai ter muito jogo ainda dentre as competições que o Sport vai disputar, né? Então vamos aguardar. E torcer, né, gente? É a nossa possível salvação. Não é bom depositar essa expectativa. Eu queria 2 volantes de qualidade, mas o grupo está muito inchado. Infelizmente, eu acho não. O próprio diretor disse que não vai trazer mais ninguém. Então, paciência. Vamos torcer aí para que ele seja utilizado. Esse é o resumo, tá? Mariano, boa noite. Parabéns pela vitória. Eu queria falar sobre o próximo jogo, né? A gente falou muito sobre a questão do Alan Ruiz, mas o próximo jogo, o que é que você já sabe da equipe do 13? Venceu o primeiro jogo, vem jogando em casa, e agora tem um jogo aqui. O Sport vem de uma derrota contra a equipe do Bahia e precisa se recuperar na Copa do Nordeste. Já deu para saber alguma coisa do 13? Alguém da comissão já falou sobre o 13? Né? O que é que você já sabe para poder passar para quem está nos ouvindo agora? Do Sport é um clube conformado por áreas y una de ellas es videoanálisis. Cuenta con
con Odair, con Joao, con Thiago, profissionais muito significativos para abreviar a tarefa de treinador. São quienes têm capacidade de olhar padrões de jogo de adversários próximos, mas sintetizam de boa forma princípios de modelo de jogo de adversário, mas eu, como comissão, tenho que estar olhando, supervisando isso, mas, como falei com seu colega, com seu companheiro, a partir de hoje, de manhã, evaluar, fazer uma avaliação de jogadores, como jogadores fecharam no jogo de hoje, tempo de recuperação, e a partir daí desenhar titularidade. É uma tarefa muito artesanal, mas uma tarefa que somete a muita gente, e nisso estamos juntos. Tamo junto, O tamo YouTube junto, Music- Mariano Souza. Agora eu vou tirar aqui do YouTube Music. Tamo junto, Mariano Souza. Acredito em você, em usted, em grupo de jogadores do Sport Clube Recife. Ok? Muitas graças, tá? Eu sou horroroso falando espanhol, né? É isso, gente. Tamo junto, a gente tá de volta aí mais tarde. Abraço, valeu.